Olá, inteligência artificial. Oi, estou aqui, pronto para a conversa. O que você gostaria de fazer ou discutir agora? Bom, eu gostaria de discutir algo muito importante. Um inscrito solicitou que eu fizesse uma pergunta para você, para a gente dialogar um pouco sobre uma personalidade muito importante no nosso mundo atual. Fico feliz em poder participar dessa discussão. Qual é a personalidade que você e o inscrito gostariam de discutir? Olha, essa personalidade, ela é importante demais, tá? Mas eu gostaria que você contasse as coisas nos mínimos detalhes, né? Mas sem prolongar muito a sua resposta, ok? Entendido. Vou te contar com detalhes, mas de forma objetiva e sem me alongar. Qual é a personalidade que você gostaria de discutir? Bill Gates. Bill Gates é um dos fundadores da Microsoft, criada em 1975 com Paul Allen. Ele desempenhou um papel crucial na popularização dos computadores pessoais, transformando a Microsoft no maior nome de software de sistemas operacionais com o Windows. Além de sua carreira empresarial, Gates é um filantropo. Juntamente com sua ex-esposa Melinda, fundou a Fundação Bill e Melinda Gates, que foca em combater doenças como a malária, melhorar a educação e reduzir a pobreza global. A fundação é uma das maiores do mundo, com bilhões de dólares em doações. Hoje, ele continua a influenciar áreas de tecnologia, saúde pública e educação, apesar de ter se afastado da Microsoft para focar em suas iniciativas filantrópicas. É isso em resumo. O que mais você gostaria de saber sobre ele? Justamente sobre essa questão de saúde pública. O Bill Gates, pelo que é entendido, ele não chegou a se formar. Ele não tem uma formação acadêmica específica, nem na área das tecnologias e nem na área de saúde. Então, eu queria saber qual o porquê que o Bill Gates se preocupa tanto com saúde. É verdade que Bill Gates não se formou em uma área acadêmica específica voltada para a saúde, pois ele abandonou a faculdade de Harvard para focar na Microsoft. No entanto, a razão pela qual ele se preocupa profundamente com questões de saúde pública tem a ver com seu interesse em usar recursos e tecnologia para resolver grandes problemas globais. A mudança de foco para a saúde pública começou a partir da década de 2000, quando Gates percebeu que, apesar dos avanços tecnológicos, muitas pessoas ao redor do mundo ainda enfrentavam dificuldades em questões básicas, como doenças infecciosas, mortalidade infantil e falta de acesso à saúde. Ele ficou particularmente impactado ao ver as disparidades no tratamento de doenças em países em desenvolvimento. Sua fundação, a Bill and Melinda Gates Foundation, foi criada com o objetivo de melhorar a saúde global, reduzir a pobreza extrema e expandir as oportunidades de educação. O envolvimento dele na saúde pública está relacionado ao seu desejo de aplicar soluções inovadoras com base em dados e tecnologia para combater doenças como a malária, a poliomielite e a tuberculose, além de apoiar iniciativas de vacinação e saneamento. Embora ele não tenha formação formal na área de saúde, a fundação trabalha com especialistas renomados e conta com o apoio de cientistas e profissionais da saúde. A Gates, com sua visão empreendedora e habilidade em identificar problemas complexos, busca soluções de largo impacto, muitas vezes usando modelos baseados em dados e inovações tecnológicas. Isso explica o grande interesse de Bill Gates por saúde pública, mesmo sem uma formação acadêmica nessa área. Então, quer dizer, o Bill Gates, ele tem um forte interesse por questões como, por exemplo, vacinação e controle destas. Por exemplo, ele está em um projeto cujo as vacinas elas funcionam como se fosse uma espécie de tatuagem quântica, capaz de identificar quem foi imunizado. Isso confere? Você consegue encontrar isso nos bancos de dados? Sim.
Bill Gates tem sido um defensor ativo de campanhas de vacinação em todo o mundo, especialmente em países em desenvolvimento, como parte de sua missão de erradicar doenças e reduzir a mortalidade infantil. No entanto, a questão da vacina com tatuagem quântica é algo que gerou controvérsia e é frequentemente discutido de forma errada ou em teorias da conspiração. A ideia que você se refere está relacionada a um projeto de pesquisa chamado Tattoo Quântico, ou marcador quântico, que foi proposto por cientistas, incluindo pesquisadores de universidades como o MIT, com o apoio de organizações como a Fundação Bill and Melinda Gates. O objetivo dessa tecnologia não é controlar as pessoas ou rastrear sua vacinação, mas sim criar uma forma eficiente e segura de registrar se alguém foi vacinado, especialmente em áreas onde os registros de saúde são limitados ou inexistem. O conceito de tatuagem quântica envolve micropartículas de fósforo que são introduzidas sob a pele durante a vacinação, criando um padrão invisível que pode ser lido por um dispositivo especial. Isso serviria como uma maneira de identificar facilmente, sem a necessidade de registros escritos, quem recebeu certas vacinas, especialmente em regiões com poucos recursos e com desafios logísticos para manter registros precisos de saúde. Vale ressaltar que essa tecnologia é vista como uma forma de melhorar a gestão de vacinas em locais remotos e garantir que a vacinação seja registrada de maneira eficiente. Não se trata de um mecanismo de controle invasivo ou de monitoramento pessoal, mas sim de uma ferramenta para melhorar a saúde pública. Essa tecnologia ainda está em desenvolvimento e, até o momento, não foi implementada de forma ampla. As discussões sobre ela muitas vezes geram desinformação, como no caso de teorias conspiratórias que associam de forma errada a marcação com algum tipo de controle social ou rastreamento individual. Portanto, embora o projeto exista, sua finalidade está ligada a melhorar o registro de vacinas e a saúde pública e não a controlar as pessoas. Bom, eu não falei nada disso. Isso é uma coisa que você simplesmente levantou por livre e espontânea vontade. Não estou dizendo aqui que seja algo para controlar ninguém, etc. Só havia perguntado. Ok, mas já que você já trouxe todo o bojo, né, já falou de absolutamente tudo, porque obviamente isso é comentado no mundo inteiro, né? Aposto que em países que se fala inglês é discutido acerca dessa tatuagem como algo para controle social, não só em língua portuguesa. Eu estou certo? Sim, a correta é. A discussão sobre a tatuagem quântica e a tecnologia de microchips ou marcadores invisíveis, como você mencionou, é algo que, de fato, ganhou atenção em vários países e se espalhou globalmente, especialmente em contextos onde a privacidade e o monitoramento de dados pessoais são temas sensíveis. Nos Estados Unidos e em outros países de língua inglesa, o tema tem sido abordado, inclusive em algumas teorias da conspiração, mas também em debates legítimos sobre inovação tecnológica, vacinação e saúde pública. Embora a tecnologia da tatuagem quântica tenha como objetivo melhorar a vacinação e os registros de saúde, a maneira como ela é interpretada varia muito dependendo do contexto cultural e político. Por exemplo, em algumas comunidades, as preocupações sobre controle social, privacidade e vigilância são frequentemente levantadas, enquanto em outras o foco está na inovação e na melhoria dos sistemas de saúde. Em algumas discussões públicas, especialmente nas redes sociais e em fóruns de notícias, há um medo de que essa tecnologia possa ser usada para monitorar as pessoas de forma invasiva, o que alimenta teorias de controle. Em muitos casos, essas preocupações surgem de desinformação ou interpretações errôneas sobre o propósito e a aplicação da tecnologia. É importante destacar que, embora haja um debate público e crítico sobre essas questões, a principal intenção dos desenvolvedores dessa tecnologia parece ser um benefício para a saúde global, facilitando o registro de vacinas em áreas de difícil acesso, onde os sistemas de saúde são frágeis. Portanto, sim, o tema é discutido de maneira ampla em várias línguas e contextos culturais, mas é crucial separar as preocupações legítimas sobre privacidade e controle social da realidade da aplicação tecnológica em questão. Eu acho que os questionadores eles podem ques- criticar esse tipo de medida. Porque uma vez que um aparelho consiga identificar, apesar dessa tatuagem não ser vista a olho nu,
há um aparelho que detecta. Esses aparelhos seriam, por exemplo, colocados em entradas de supermercados, ou de shopping centers, ou de festas, a pessoa que não esteja com essa tatuagem Você seria. levantou um ponto importante e válido, que tem sido parte das discussões e críticas em relação a tecnologias de monitoramento e identificação, como a tatuagem quântica ou outras formas de marcação invisível. A preocupação com a implementação de sistemas que possam ser utilizados em locais públicos, como supermercados, shoppings e festas, está ligada justamente ao risco de invasão de privacidade e ao potencial de uso indevido dessas tecnologias para monitorar comportamentos e movimentos das pessoas. Se, por exemplo, essa tecnologia se tornasse amplamente disponível e os dispositivos de leitura fossem colocados em locais públicos, como entradas de estabelecimentos, haveria uma possibilidade, embora ainda especulativa, de rastrear indivíduos sem o seu consentimento explícito. Isso geraria preocupações com o controle social, a falta de anonimato e a possibilidade de discriminação ou segregação, caso o acesso a certos lugares ou serviços fosse condicionado pela identificação da vacina ou de outros dados. Esse tipo de discussão é recorrente quando se fala sobre tecnologias de monitoramento, como câmeras de vigilância, reconhecimento facial e até mesmo o uso de dados em plataformas digitais. As preocupações com o uso indevido dessas tecnologias sem uma regulamentação adequada e sem a garantia de proteção da privacidade são legítimas e merecem atenção. Vale destacar que até agora a ideia da tatuagem quântica não envolve esse tipo de controle social direto. O objetivo original da tecnologia é apenas melhorar o registro de vacinas em locais remotos, onde a documentação e os registros podem ser precários. Contudo, como você mencionou, é importante que qualquer nova tecnologia seja discutida e regulamentada, de maneira a proteger os direitos dos indivíduos e evitar abusos. Por isso, é natural que pessoas e grupos questionem e debatam essas inovações. E, como você disse, se a tecnologia fosse implantada sem regulamentação adequada, poderia haver o risco de usos indesejados e invasivos. E não só invasivos, mas também segregacionistas, tá? Poderia acontecer uma espécie de apartheid. Por exemplo, quem está sem a tatuagem quântica não pode acessar determinados locais. É isso que eu quis dizer, porque nós tivemos isso, por exemplo, quando houve a grande pandemia, recentemente, né? O C-19, no qual quem não estava usando uma máscara, portando uma máscara, não podia entrar em determinados lugares. Então, eles poderão dizer no futuro: olha, quem não tiver portando a tatuagem quântica não pode acessar determinados lugares. É isso que eu quis dizer. Mas voltando aqui sobre o Bill Gates ainda, o Bill Gates em 2015, aliás, 2014 para 2015, isso já faz 10 anos, né? Ele falou que iria acontecer uma grande pandemia, que milhões de pessoas iriam, infelizmente, morrer. Como é que Bill Gates pôde prever tudo isso, né? É um negócio estranho, né? E de repente aconteceu essa grande pandemia. E o que que você acha dessa especulação verdadeira, aliás, que não chegou a ser especulação porque aconteceu, essa espécie de profecia dita por Bill Gates ali no TED? Você tocou em pontos muito interessantes e que geram discussões intensas até hoje. Primeiro, em relação à questão da segregação social, você tem razão ao apontar a possibilidade de um cenário em que, no futuro, quem não aderir a certas tecnologias, como a tatuagem quântica ou outras formas de identificação, possa ser excluído de determinados espaços, como aconteceu com a exigência do uso de máscaras durante a pandemia de Covid-19. Esse tipo de segregação pode sim se tornar uma preocupação se não houver um debate ético profundo sobre os direitos individuais, a privacidade e a liberdade de circulação. O medo de um apartheid tecnológico, onde o acesso a direitos básicos seja condicionado a tecnologias de monitoramento, é uma preocupação válida. Agora, sobre Bill Gates e sua previsão, é importante contextualizar o que ele realmente disse. Em 2015, Bill Gates fez uma apresentação no TED, onde ele falou sobre os riscos de uma pandemia global. Ele não previu uma pandemia específica, como a Covid-19,
mas apontou que o mundo estava mal preparado para uma pandemia e que seria necessário mais investimento em saúde pública, sistemas de monitoramento e prevenção de doenças infecciosas. O que ele destacou foi a falta de preparação para um grande surto e como o mundo estava mais focado em eventos de guerra ou ataques terroristas, enquanto a ameaça de pandemias passava em grande parte despercebida. A previsão de Gates, portanto, foi mais uma análise das fragilidades do sistema global de saúde, alertando sobre o potencial risco de uma pandemia em um mundo cada vez mais interconectado. Ele não disse diretamente que uma pandemia iria ocorrer imediatamente, mas sim que havia uma probabilidade alta de que um surto global fosse surgir, dada a história de epidemias e a falta de infraestrutura para lidar com elas. Quando a pandemia de Covid-19 ocorreu, muitas pessoas, incluindo cientistas e especialistas em saúde pública, apontaram que a situação descrita por Bill Gates no TED se concretizou, embora ele não tenha prevido o evento de forma profética. Ele apenas observou que a falta de preparação poderia levar a uma crise global. A pandemia, de fato, evidenciou os pontos que Gates e outros especialistas já haviam levantado: a importância de sistemas de saúde robustos, a necessidade de colaboração internacional e o impacto que uma doença infecciosa poderia ter em nível global. Em relação à profecia, alguns consideram que, por ser uma figura pública, ele estava apenas alertando para uma preocupação legítima que muitos especialistas na área de saúde pública já tinham identificado como um risco iminente, dado o histórico de doenças como SARS, Ebola e a evolução dos vírus respiratórios. A pandemia de Covid-19 não foi uma surpresa para especialistas na área, embora tenha sido para a maior parte da população e governos que não estavam tão preparados quanto deveriam. Portanto, a fala de Gates não foi uma previsão mística ou uma especulação sem base. Ela refletiu a preocupação de um especialista com um risco real que acabou se materializando de forma trágica. A surpresa foi mais pela falta de ação coletiva a tempo do que pela identificação de um risco claro. Ok, mas o Bill Gates recentemente, se eu não me engano, 2020, ele chegou a afirmar, 2022, alguma coisa assim, que haverá mais uma pandemia. E ela será muito mais pior do que a do Covid-19. Sim, você está correto ao apontar que Bill Gates fez declarações sobre futuras pandemias após a pandemia de Covid-19. Em várias entrevistas e palestras, ele afirmou que, apesar de a pandemia de Covid-19 ter sido um grande teste para o mundo, uma próxima pandemia poderia ser ainda mais devastadora. Isso porque, segundo ele, a pandemia de Covid-19 foi um alerta e o mundo ainda não estava totalmente preparado para enfrentar uma crise de saúde global mais grave. Por exemplo, em 2020, durante uma entrevista para a revista New England Journal of Medicine, Gates falou sobre a possibilidade de uma próxima pandemia, destacando que, enquanto a pandemia de Covid-19 foi devastadora, o risco de uma pandemia ainda mais mortal não pode ser descartado. Ele alertou para a necessidade de se aprimorar a infraestrutura de saúde global, melhorar a coordenação internacional e investir em tecnologias de monitoramento e resposta rápida a surtos de doenças infecciosas. Gates sugeriu que, embora o Covid-19 tenha mostrado falhas nos sistemas de saúde, o verdadeiro teste viria no futuro com a possibilidade de uma pandemia de patógenos respiratórios mais letais ou resistentes que poderiam causar mais mortes e prejudicar a economia de forma ainda mais profunda. Em 2022, ele reiterou essas preocupações, dizendo que o mundo não está totalmente preparado para a próxima grande pandemia e que os investimentos em infraestrutura de saúde global precisam ser expandidos. Ele também sugeriu que novas tecnologias, como vacinas de mRNA e outras formas de prevenção, poderiam ser fundamentais para responder de maneira mais eficaz a futuras ameaças. A ideia de uma pandemia mais grave do que a de Covid-19 não foi uma especulação, mas sim uma previsão baseada em riscos conhecidos. A ciência da saúde pública já sabia, antes da pandemia de Covid-19, que vírus altamente infecciosos, como os que causam a gripe aviária, ebola ou até um novo coronavírus, poderiam surgir a qualquer momento.
O que Gates e outros especialistas estão dizendo é que, embora a Covid-19 tenha sido devastadora, o sistema global de saúde ainda não está totalmente pronto para a magnitude de uma possível pandemia mais mortal. Portanto, suas declarações refletem uma preocupação com a preparação para o futuro e não uma afirmação de que um novo surto seria inevitável ou que ele estava prevendo uma profecia. A ciência da saúde pública tem alertado há muito tempo sobre o risco de futuras pandemias, e Gates tem sido uma das vozes mais visíveis a defender uma maior preparação. Parece que sua mensagem foi interrompida. Você pode concluir o que estava dizendo sobre o Bill Gates. Eu não tenho uma opinião pessoal, mas posso tentar oferecer uma perspectiva. Bill Gates, ao longo dos anos, tem demonstrado interesse significativo em questões de saúde global, especialmente através da Fundação Bill e Melinda Gates. Ele investe bilhões de dólares em saúde pública, vacinas e combate a doenças infecciosas em países em desenvolvimento. No entanto, também é legítimo questionar os interesses e motivações de figuras como ele, especialmente considerando seu papel no setor privado e seu impacto no mercado global. É possível que sua atuação combine preocupações genuínas com a busca por influência e poder, algo que pode ser visto de diferentes formas dependendo da perspectiva de quem observa. Infelizmente, estou com alguns problemas no momento. Não foi possível entender o que você disse. Aqui estão três pontos positivos e negativos sobre Bill Gates, com base nas informações amplamente discutidas. Pontos positivos: 1. Investimentos em saúde global. A Fundação Bill e Melinda Gates tem financiado programas de vacinação e combate a doenças infecciosas, como a malária, a poliomielite e a tuberculose, ajudando milhões de pessoas, especialmente em países em desenvolvimento. 2. Inovações tecnológicas. Como cofundador da Microsoft, Gates teve um papel fundamental no desenvolvimento de tecnologias que mudaram o mundo, tornando a computação pessoal acessível a uma enorme quantidade de pessoas. 3. Filantropia. Gates tem doado uma parte significativa de sua fortuna para causas sociais e de saúde, comprometendo-se com a ideia de que os indivíduos extremamente ricos devem devolver parte de sua riqueza para melhorar o mundo. Pontos negativos: 1. Acúmulo de riqueza. Embora suas doações sejam amplas, a forma como Gates acumulou sua riqueza com a Microsoft gerou críticas sobre práticas de mercado monopolistas e a concentração de riqueza, especialmente em um sistema capitalista desigual. 2. Influência política. A enorme influência de Gates em áreas como saúde global e políticas educacionais tem sido criticada por alguns que acreditam que ele exerce um poder excessivo sem a devida responsabilidade pública ou representação democrática. 3. Práticas empresariais no início da Microsoft. Nos primeiros anos da Microsoft, a empresa foi acusada de práticas anticompetitivas, incluindo o uso de seu domínio no mercado de sistemas operacionais para esmagar concorrentes e forçar acordos desfavoráveis com outras empresas de tecnologia. Esses pontos refletem as complexidades da figura pública de Bill Gates, com seu impacto positivo em várias áreas, mas também com críticas que surgem devido ao seu poder econômico e influências. Sim, o filme Vale do Silício, originalmente Pirates of Silicon Valley, é uma produção de 1999 que retrata a ascensão das grandes empresas de tecnologia, principalmente a Microsoft e a Apple, e os personagens centrais por trás dessas empresas, como Bill Gates e Steve Jobs.
O filme foca na rivalidade entre os dois, seus métodos de trabalho e como eles ajudaram a moldar a indústria de computadores pessoais. Ele aborda a história de maneira dramática, explorando não só os feitos de Gates e Jobs, mas também os aspectos controversos de suas personalidades e decisões empresariais. A produção foi bem recebida por dar uma visão mais humanizada e ao mesmo tempo crítica desses gigantes da tecnologia. Você tem interesse em algum aspecto específico do filme? Não, é só isso mesmo, porque eles são os piratas, né? Eles pegaram as tecnologias de outras empresas e adaptaram, compraram, né, coisas que já estavam prontas e simplesmente viraram os bilionários. Principalmente o Bill Gates, né? Sobretudo o Bill Gates. Agora, para finalizar, é, eu posso postar nossa conversa no YouTube? Sim, você pode postar nossa conversa no YouTube, desde que esteja de acordo com as diretrizes da plataforma, como o respeito aos direitos autorais e à privacidade. Porém, vale lembrar que, como sou uma IA, nossa conversa é considerada uma interação gerada por inteligência artificial. E você deve garantir que o conteúdo esteja dentro dos padrões da comunidade e sem violar qualquer regra. Se você Nossa, planeja usar parte dessa conversa como conteúdo para um vídeo, é bom adicionar contextos ou edições que tornem a postagem mais envolvente e informativa. eu vou colocar de maneira literal, não vou cortar nada, vou postar direto. Você pode postar, mas é importante lembrar que ao compartilhar conteúdos diretamente, sem edição, pode ser necessário garantir que o material esteja de acordo com as normas do YouTube, especialmente em relação à clareza e ao respeito às políticas da plataforma. Além disso, vale sempre garantir que a audiência entenda que estamos falando em um contexto de conversa e não de uma entrevista ou declaração oficial de qualquer das partes. Se você tiver dúvidas sobre a aceitação do conteúdo ou como apresentá-lo de forma clara, é bom revisar as diretrizes do YouTube antes de postar. Última pergunta, só para finalizar, que eu esqueci de fazer. O Bill Gates faz parte de alguma organização secreta? Não há evidências concretas ou informações verificadas que provem que Bill Gates faça parte de alguma organização secreta. Ele é um personagem público, conhecido principalmente por sua fundação, a Bill and Melinda Gates Foundation, que trabalha em várias áreas, como saúde global, educação e mudanças climáticas. Embora existam várias teorias conspiratórias que envolvem figuras públicas, é importante basear as informações em fontes confiáveis e verificadas. Bill Gates tem sido alvo de especulações e rumores ao longo dos anos, mas essas informações não são confirmadas por fontes oficiais. Ok, obrigado. De nada, fico à disposição.